Boa tarde a todos. Sou eu de novo, professor Adriano José. Hoje, nosso assunto não será nada relacionado à área da educação. Hoje o assunto não é português, não é inglês. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo, um assunto ligado à religião, né? Se bem que o espiritismo é uma filosofia de consequências religiosas. Então, o espiritismo é uma filosofia de consequências religiosas, né? Mas sim, um assunto ligado à religião, espiritismo. Sou espírita há 14 anos, sim, e gravo esse vídeo para falar sobre algumas considerações básicas sobre a doutrina espírita. Primeiro, o que é o espiritismo? Segundo, quando ocorre de verdade um parecer crítico e quando ocorre um simples juízo de valor sobre o espiritismo. Então, seguindo essas três perguntas, vamos à primeira. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma filosofia que se baseia nos livros de Allan Kardec. Portanto, o espiritismo é uma filosofia escrita, não é uma reprodução de fenômenos mediúnicos. A mediunidade existe no espiritismo, mas o espiritismo não é uma reprodução de fenômenos mediúnicos. O espiritismo é uma filosofia escrita que se baseia nos livros de Allan Kardec, sendo que a obra-prima da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Essa é a obra principal. Todas as outras obras são de suma importância, mas o Livro dos Espíritos é chamado de obra-prima porque tem toda a base filosófica do espiritismo. Mediunidade. A mediunidade existe em várias religiões, em várias doutrinas. A Umbanda possui o exercício mediúnico, o Candomblé possui a mediunidade ou exerce mediunidade. O universalismo acredita em mediunidade. O esoterismo acredita em mediunidade sob o nome de canalização. O espiritismo também tem o exercício mediúnico, só que o espiritismo não é uma simples manifestação mediúnica ou reprodução, é uma filosofia escrita que tem por base os livros de Allan Kardec. Segundo ponto, quando que ocorre realmente um parecer crítico de verdade sobre o espiritismo e quando ocorre um simples juízo de valor sobre o espiritismo? Para que ocorra um parecer crítico sobre doutrina espírita, é necessário análise textual e leitura prévia. Se nós emitirmos a nossa opinião sem ler as obras de Allan Kardec, vai ser um simples juízo de valor. Porque para que ocorra um parecer crítico, é necessário sempre a análise da obra. Não é? É necessário a leitura da obra. A Bíblia, por exemplo. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. A Bíblia não é o livro sagrado do espiritismo. Os livros sagrados do espiritismo
São os livros de Allan Kardec. Muito bem. Outro ponto, e isso é muito comum, muitas pessoas fazem críticas ao Espiritismo baseado em quê? Em citações bíblicas. Porque o livro de Deuteronômio proíbe a evocação dos mortos, porque a epístola aos Hebreus nega a reencarnação, né? É claro, quando nós falamos da Bíblia, falarmos sobre a Bíblia faz parte de um parecer crítico, sim. Só que um parecer crítico sobre o cristianismo, né? O parecer crítico sobre o cristianismo é feito através do estudo da Bíblia. Portanto, é necessário estudarmos a Bíblia para conhecermos o cristianismo. E é necessário lermos Allan Kardec, ou os livros de Allan Kardec, para aí sim podermos emitir um parecer crítico de verdade sobre Espiritismo. Portanto, só é um parecer crítico se nós lermos Kardec. Senão, é um simples juízo de valor, né, sobre Espiritismo. Se a pessoa não ler as obras de Allan Kardec, ela está emitindo um parecer crítico. Ela não está emitindo, um parecer crítico. Ela está emitindo um juízo de valor, mas não é um parecer crítico sobre Espiritismo. Para emitirmos um parecer crítico de verdade sobre doutrina espírita, é necessário a análise textual, a leitura prévia das obras de Allan Kardec. A leitura da Bíblia faz com que a gente conheça o cristianismo e os pilares do cristianismo. E a leitura das obras de Allan Kardec é que vai fazer a gente conhecer de verdade o Espiritismo. A questão do centro é extremamente benéfico. Tomar o passe, frequentar uma palestra, uma reunião pública, mas o fato da pessoa ir ao centro espírita, entrar na fila do passe, assistir uma palestra, visitar uma reunião pública, isso não vai fazer dessa pessoa um conhecedor de Espiritismo. A pessoa que conhece o Espiritismo é exatamente a pessoa que lê, né? E se o Espiritismo é uma filosofia escrita, portanto, é necessário a leitura das obras de Allan Kardec, que são, sim, os livros sagrados do Espiritismo. Então, é só até aqui, gente, um bate-papo sobre o Espiritismo, né? Para todo mundo, né? Muitos já ouviram falar, uns têm uma visão pessoal, só deixei aqui, né, noções básicas mesmo sobre Espiritismo, né? É isso. Um forte abraço a todos, até a próxima vez. Tenham um ótimo dia.